aproveitar as janelas também é bem curioso. Então tinha a cortina aqui na parte inferior e aqui na parte superior um vidro de outra cor que evitava que o sol, vamos dizer, desse um desconforto nas pessoas, mas permitia claridade. Então, também aqui a parte de bancos, né? Você vê toda a ergonomia, as regulagens. Na época podia se fumar dentro do ônibus, então tinha um cinzeiro. Algo inédito no Brasil. Poucos veículos tinham. Basicamente o que se tinha nos monoblocos feitos no Brasil era só o que se via nos ônibus importados, né? Que até 1950 se importava muito, até o Morubixaba, da Cometa, né? Agora tem um detalhe muito curioso nesse monobloco aqui, que é a seta. Queria que você mostrasse pra gente, Gustavo, como que é dada a seta nesse monobloco. Já era uma preocupação da Mercedes-Benz com a segurança. Então nós estamos falando aqui um veículo da década de 50. Então você, sem tirar as mãos do volante, você dava a seta. Aqui, ela retornava sozinha, né? Então você, o próprio motorista aqui, ele mexia nesse círculo aqui interno à direção e dava a seta, o pisca-pisca, né? Então já era uma preocupação da Mercedes com ergonomia e com segurança, no sentido que o operador não tirava as mãos do volante. Certo. Tem um porta-luvas aqui também, algo sim, muito... né? Então um pequeno porta-luvas, note o cuidado, né, o carinho com que era feito o veículo, né, pensando em todos os detalhes. Aqui o que eu falei, a utilização de alumínio, né, muito alumínio aeronáutico, que dava um menor peso. Já tinha freio motor no veículo, né? Sim, já havia freio motor. A parte de pedaleira também interessante, a ergonomia da pedaleira. Então perceba, todo o posto do motorista tem essa região elevada, com um ponto ali para ele apoiar o calcanhar. Então também a preocupação da Mercedes-Benz ao fazer um veículo completo com a ergonomia do condutor. E com o tempo, claro, o monobloco foi evoluindo. O Kurt pode até conversar com a gente sobre isso. A evolução do monobloco, dá para dizer que teve um monobloco melhor que o outro, mais forte que o outro, ou cada um à sua época? Eu queria conversar um pouquinho dessa evolução. Eu acho que cada um teve realmente a sua época, né? Tem apaixonados por ônibus antigos que gostam mais do 371 ou do 400, enfim, que no fim todo veículo teve o seu momento na história, todo ônibus teve e ficou marcado, né? Conhecemos alguns empresários que ainda possuem algumas dessas unidades muito bem conservadas, e realmente é muito agradável ver como um veículo desse, que transportou tanta gente para lá e para cá, eles ainda estão bastante resistentes, né? Nós vemos ainda em operação algumas unidades do 371 e ainda diversas do O400, que já foram produzidos todos na nossa fábrica de Campinas, que estão firmes e fortes aí, ainda em operação, trabalhando valentemente pelas estradas do Brasil aqui, né? E o monobloco, claro, a gente está num veículo rodoviário, mas houve bastante monobloco urbano desde o início, né? Já teve o Super B, o 321 já urbano. Perfeitamente. Era um veículo que trazia um conforto muito grande, mesmo em relação aos chamados OHs, né? Os ônibus chassi com motor traseiro, né? Para o serviço urbano monobloco, ele é usado hoje em vários países, né? Ainda. Sim, a nossa unidade fabril da Alemanha, ela continua produzindo os monoblocos. Aliás, ela só faz monobloco lá na Alemanha, tanto na versão rodoviária quanto urbana. Então, são ônibus, como eu falei, que desde o início do projeto já são engenheirados para serem ônibus. Então, a parte de segurança também ela é muito incrementada nesse sentido, a ancoragem de bancos, a própria distribuição de cargas, a parte de dirigibilidade, a parte dinâmica do veículo. É um veículo completo, né? Um monobloco. Acho que não precisa falar mais nada nesse sentido, né? Agora eu queria comentar com vocês uma peculiaridade da história dos transportes, pelo que a gente acompanha fazendo as coberturas, né? O monobloco 371 urbano. Aquele ônibus era muito bonito, ele era muito moderno para aquela época. Muita gente, quando a gente escreve matéria ou publica alguma foto, né, fala do parada solicitada. Aquela mensagem que tinha quando o passageiro apertava o botão, exatamente. A parte traseira também tinha do motorista tinha um acrílico dividindo no motorista dos passageiros.
como que foi o desenvolvimento desse 371 urbano, que entre nós, claro que tudo depende dos gostos, né? Mas entre nós, ainda é muito mais bonito o interior dele que muito ônibus urbano de hoje. Ainda né? bem que é você que está falando. Sou eu, Adamo Bazani. Tá? Eu e o Kurt, acho que no desenvolvimento do 370, né? Que nasceu com o 370. O 370, isso. Eu me lembro do 370 em salão em Transpo, né? Que tinha, então tinha o 370. Eu entrei na Mercedes depois do lançamento desses carros, eu creio que o Kurt também. Mas eu me recordo, e estudando a história, né, havia o 371, o 370U, que era o urbano, e o UP, o urbano padrão, que foi feito seguindo os preceitos do J-Pot, do projeto padrão. Então o U eram 2 portas, com um comprimento um pouco menor, se eu não me engano 11 metros, e o UP, o urbano padrão, já tinha suspensão a ar, 3 portas, um carro um pouco maior, podia ter caixa automática com retardador de frenagem. Quer dizer, era um carro maior, um carro padrão. Tínhamos também a versão trolley, baseado no UP, no urbano padrão. Araraquara teve, né? Justamente, teve. Nós chegamos a vender algumas unidades. E tínhamos também a versão, depois de um tempo, teve o UL, que era o U longo, isso já como 371. E tínhamos a versão a gás, né, Kurt? Chegou a ter, acho que do U. Tivemos. Aí, não com tanto sucesso de venda, mas pela característica do combustível em si, mas isso é uma história à parte, né? Mas todos esses urbanos a gente viu muitos rodando aqui, principalmente em São Paulo, tinha muitas unidades em operação. Inclusive a Gás eu acho que chegou a ter a CMTC, Gatusa, a CCTC, que foi aquela cooperativa, né, após a privatização da CMTC. E o 371 ele tinha o urbano, o 370 e o 371 posteriormente, ele tinha um ronco forte, né? Você já sabia que era um 371 que estava chegando, era né? Um motor, no caso do UP, era o 355/5, né? Então um motor de quase 10 litros, então um motor maior do que o U, que era um 366. Agora, dessa linha nossa de urbano, tinha também, você me perguntou a respeito de curiosidades, né? Então o piso dele era todo em madeira. E na época, vamos dizer, desde os anos 70, 80, eu estou falando anos 80, era muito comum, e ainda é hoje, o piso em alumínio lavrado, que é aquele alumínio corrugado, parece que tem feijãozinho. Só que a Mercedes, ela não colocava aquilo, apesar de uma insistência do mercado, nós não colocávamos em função de segurança. Nos monoblocos. Nos monoblocos. Caso houvesse um impacto, essas placas de alumínio, elas costumavam soltar o rebite e corriam por dentro do ônibus, causando sérios ferimentos nas pernas dos passageiros. A Mercedes usava um tipo de madeira que se chamava na época colapsível, que no caso de um acidente ela entra em colapso e não corre para trás. Não é o compensado naval que o pessoal... Não. Era um tipo de madeira diferente, com certeza um compensado, mas feito para em caso de acidente ela rompia. E o mercado, o empresário não gostava muito, porque era muito comum o cara entrar com uma mangueira e lavar o ônibus por dentro, e aquela madeira apodrecia, né? Mas, em contrapartida, tinha um argumento de segurança muito grande, né? Ficava mais pesado o ônibus que esse? Não, pelo contrário, ficava mais leve. Ficava mais leve do que uma madeira leve. E aí a gente teve, por último, né, o O400, a gente não está fazendo uma cronologia, são vários monoblocos desde 1958. O O400 foi em 1996 a última unidade. 96. Isso, foi em 1996. Muita gente, e a gente conversa com os empresários, dizem o seguinte: eu tenho um O400 ainda, claro que eu preciso renovar a frota, óbvio que são ônibus agora que estão entrando no mercado bem melhores, mais tecnológicos, mas dá até uma dor no coração de se desfazer do A400. Dizem que a motorização dele era muito forte, era muito boa, né? É isso mesmo. A gente tinha o motor 449 e o 447, né? Tinha essas duas versões de motor. Um era com 5 cilindros, o outro era com 6 cilindros. E a base desse motor do 449 ou do 447 é a mesma, é a base do 457 que a gente tem em operação hoje, né? Claro que com uma série de melhorias, motor eletrônico e etc. Né? Mas eu acho que na época, não só a questão do motor, mas o conjunto inteiro do veículo agradava muito. Nesses levantamentos que nós fizemos para essas festividades agora dos 60 anos, o Gustavo levantou umas fotos aí de coisas que a gente até já tinha esquecido, mas o fechamento do porta-pacotes dessas unidades com tampas parecendo
de avião, né? Quer dizer, realmente ele era esteticamente, ele era muito bonito, um acabamento muito primoroso, né? Eu vi numa foto, acho que até da própria Mercedes-Benz, nas pesquisas, né, que a gente faz, de um O371 ou de um O400 urbano articulado. Existiu, chegou a rodar. Como que era? Como era fazer um monobloco articulado? 2 unidades. Nós fizemos 2 unidades do O400, ou ainda era 371, aí eu não me recordo, articuladas, né? Que depois originou a plataforma O400 UPA. Mas nós chegamos a fazer 2 carros que acabaram sendo exportados para o Oriente Médio, até depois de um tempo, já usados, tal, que foram veículos de divulgação e de testes. Aí no Oriente Médio precisavam de um carro onde ia andar numa parte do carro homens e no outro mulheres. Então foi vendido para lá. Foi vendido para lá. Aqui só circulou mesmo como teste essas 2 unidades? Sim. Aqui vendeu as plataformas, ainda nós encontramos acho que algumas em operação ainda em São Paulo, da O400 UPA, e também uma grande quantidade no Transmilênio da Colômbia, no sistema BRT da Colômbia. E foi uma grata surpresa essas unidades que nós exportamos para Bogotá, Adamo. O próprio gestor havia especificado que ao chegar a 800 mil quilômetros, ou uma quantidade de anos, esse carro teria que ser renovado. Então começaram a operar, operou-se, chegou em 800 mil, chamaram lá o órgão gestor, ele olhou, os carros estavam em perfeito estado. Eu sei que chegaram a 1.500.000 quilômetros em perfeito estado. Alguns nós repotenciamos com motor 457. Aproveitou então a mesma plataforma, só mudou o motor. Tamanha a durabilidade do veículo, e também a gente não pode deixar de falar o viário, o sistema BRT da Colômbia, que foi projetado por brasileiros inclusive. Então propiciou também o veículo chegar aí a praticamente 15 anos de operação, com uma alta quilometragem, íntegro, né? E para a gente finalizar o nosso bate-papo, que está muito legal, bastante curiosidade mesmo, qual foi a lição que o monobloco deu para a Mercedes-Benz para produzir hoje os veículos atuais, a linha do O500? A Mercedes-Benz se inspirou em alguma coisa dos monoblocos do passado para as atuais linhas? Claro, sempre renovando, sempre trazendo modernidade, mas ele deu alguma inspiração? A questão toda a parte da suspensão a ar do que nós tínhamos nos veículos monoblocos foi aplicada nessa linha atual de chassis. Então foi preservada, porque tinha uma aceitação excepcional na época, e nós preservamos, e até hoje nós colhemos elogios dos operadores com relação à questão da suspensão dos veículos. E certamente, se perguntar para algum engenheiro nosso, ele vai poder saber dar alguns detalhes de aprendizados daquela linha para a linha atual que a gente tem. Agora é difícil da gente precisar isso, mas certamente tem itens. Mas a suspensão com certeza é um item que foi preservado. As bolsas posicionadas mais externa, mais afastadas da parte central do veículo, para permitir um menor balanço do veículo. E o próprio sistema de regulagem da suspensão, isso foi preservado daquela linha. Eu me permito acrescentar, Kurt, também um compromisso entre tecnologia e adequação à operação latino-americana, brasileira e não só brasileira, mas de toda a América Latina. Então ele é um veículo muito avançado tecnologicamente, os nossos chassis da família O500, mas que preservam aquela facilidade de manutenção característica dos Mercedes, né? Então são carros que realmente aguentam o tranco. Então você pode botar tanto numa rota com boas estradas, como você pode botar no interior do país com encomendas, tal, que é um veículo que vai suportar, ele vai dar conta do recado. Tá? Então acho que isso é a grande herança dos nossos monoblocos. Perfeito, obrigado pelo bate-papo. A gente se despede aqui, para quem está acompanhando no blog Ponto de Ônibus, com essa visão aqui como se estivesse dirigindo agora um monobloco, uma máquina dessa. De São Paulo, Adamo Bazzani.